Bom dia, eu sou pastora Gilmara Teixeira, da Primeira Igreja Batista em Figueira, Nova Iguaçu, e professora da EBD, também de lá. E hoje a gente vai estar concluindo o nosso primeiro trimestre. Estudamos a Palavra e Vida, Recomeçar, um grande desafio, e hoje é a última lição dessa revista, a lição número 13. O texto base está em Neemias 13, olha a coincidência. Não fuja das decisões difíceis. Esse é o tema de hoje. Cara de sono, mas vamos começar um ótimo domingo. Lembrando que Neemias vem nos orientar a não fugir das decisões difíceis. E temos vivido épocas que temos que tomar grandes decisões e decisões bem difíceis. Mas é importante que se faça isso. Vamos ver aqui dentro do texto. Vimos nas lições desse trimestre, a saga do povo de Deus na volta para Jerusalém. Eles estavam cativos, ficaram cativos 70 anos em Babilônia, depois de serem submetidos a uma terrível humilhação, foram escravizados, como eu falei. E então Neemias, após chorar, jejuar, orar muito, se colocar muito na presença do Senhor, pedir muita orientação a Deus e não fugindo das decisões difíceis, procura o monarca da época, que era, o nome até estranho, vou ler aqui, Artaxerxes. E ele obtém o aval necessário para que ele pudesse retornar para a terra dele para reconstruir os muros. Para quem conhece a história, eles reconstruíram esses muros, ele reuniu o povo judeu e reconstruiu esses muros em 52 dias. Olha só que coisa difícil. Foi uma decisão difícil, mas ele não fugiu, ele se colocou na brecha, se colocou à frente disso e conseguiu, em 52 dias, restaurar o muro da cidade de uma forma assim espantosa. E Neemias é um homem que, após 12 anos, ele continuou ali com o povo de Jerusalém, ele retorna para a Babilônia, para agradecer, ele retorna para agradecer ao monarca a oportunidade, o que fez. E depois disso ele retorna a Jerusalém. Aí é isso que a gente vai estudar aqui um pouquinho hoje nessa manhã. A tristeza de Neemias quando ele retorna. Porque os muros estavam todos destruídos, não quando ele retorna, mas quando ele vem a primeira vez, reúne o povo, tem aquela união. Ele fica lá ensinando junto com Esdras a lei de Deus, para que eles relembrassem como era, e quando ele volta, ele encontra um povo totalmente omisso, que não estava cumprindo realmente aquilo que ele havia ensinado, ou melhor, relembrado, porque não eram as palavras de Neemias. Neemias ensinava as palavras do Senhor, mas Neemias não fugiu, como diz a lição aqui pra gente, das suas responsabilidades e de todas as decisões. Aí no ponto 1 da revista, vem falando assim, ele confrontou os infratores com a palavra de Deus, O povo foi levantado por Esdras, o sacerdote, e Neemias, que era o governador, a relembrar a aliança que havia sido feita com o Senhor. E essa aliança jamais deveria ser quebrada. Mas o povo se desleixou de uma forma que foi deixando para lá. Mas Neemias e Esdras fizeram o povo recordar o passado, quando Deus se opôs completamente a quem se propusesse desobedecer os seus mandamentos. E com base nessas palavras, Neemias começou então a tomar decisões difíceis, mas necessárias dentro da palavra. Eu quero lembrar aqui que Neemias, ele foi eleito pelo grande monarca como um governador do império. Ele tinha autoridade máxima sobre o povo judeu. E ele então se vê no momento que ele precisa colocar essa autoridade em prática para trazer o povo de volta
ao entendimento bíblico, aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado da lei de Moisés. Lembrando que naquela época não era a Bíblia como nós a conhecemos hoje, né? Era o Pentateuco e alguns livros. E eles releram todos esses livros nesse tempo todo que eles estiveram juntos. Ensinou o povo, mas quando ele retorna, o povo se torna totalmente desleixado. E vem alguns exemplos aqui nessa lição muito interessante, falando sobre decisões difíceis. Tem aqui, por exemplo, ó, Davi, né, o grande rei Davi, uma vez confrontado por profeta Natã, não titubeou quando chorando disse: contra ti somente pequei, se referindo ao Senhor. Agora, torna-me da alegria da tua salvação. Davi reconhece o profeta, vai tomar uma decisão difícil, vai no rei e confronta ele, porque o papel do profeta é confrontar mesmo, é dizer a verdade, o que está dentro da palavra. Nós estamos errando, a gente precisa ouvir e o mais importante, nos consertarmos e voltar, né, para o trilho, voltar para a direção correta da palavra do Senhor. E Davi faz isso, né? A gente vê isso lá em Salmo 51, 4, 12. E então Neemias se vê no momento de que não dava mais para ser aquele líder bonzinho, ele tinha que se confrontar realmente o povo. Então ele confrontou o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário ao inimigo do povo de Deus. O que aconteceu, gente? Neemias foi muito forte, né, e muito firme com esse profeta. Ficaram outros profetas no local enquanto Neemias não estava. Ele cometeu um duplo erro. Ele deu-se em casamento parentelas entre povo judeu e povo pagão. A lei era contra, né? O texto fala que ele se aparentou-se com o ímpio Tobias, casando-se com uma das suas filhas. Ele permitiu que uma das suas filhas se casasse com a família de Tobias, que era ímpio. E naquela época, né, não era permitido. E negociou com o referido pagão, oferecendo-lhe morada em lugares sagrados. Olha só, que coisa séria. Então Neemias chega e vê um caos. Ele precisa reconstruir tudo aquilo. Vocês acham que as pessoas se agradaram do que Neemias estava fazendo? Quando a gente é chamada a atenção, a gente não gosta, né? E isso quando a gente reconhece que nós estamos errados e precisamos nos consertar. Quando isso acontece, amém, glória a Deus. A gente tenta se consertar. Só que, infelizmente, a maioria das vezes a gente não quer ser repreendido. A gente não quer ouvir. Principalmente se nós estamos errados. Reconhecer o erro é bastante difícil, né? Não é para qualquer um. É uma coisa assim bem complicada. Então, após os confrontos, Neemias partiu para a restauração e adoração do Senhor. Então, ele começou a prestar adoração ao Senhor, mas não de uma forma desleixada, porque o povo estava fazendo de uma forma qualquer, entendeu? Aí ele, não, a gente tem que fazer assim, lembra? Trouxe a lembrança, o povo, de como seria, e começou a colocar o povo no eixo novamente, né? Neemias começou por levar o povo a perceber a natureza da sua apostasia. O que é apostasia? Abandonar a fé. O povo estava abandonando a fé. Parece com os dias de hoje, né? Quando a gente vê aí muitos colocando a culpa no Covid, no desemprego, nisso, naquilo, enfim, mas abandonando a fé. Isso é apostasia, abandonar a fé. Sempre tem um porquê, sempre tem uma desculpa, né? Mas não é isso que a palavra de Deus nos orienta a fazermos. Então, a gente vê aqui, ó, no texto, 3 características de adoração desleixada. Primeira coisa, não sou eu, pastora Gilmara, que estou dizendo, é o texto, é a palavra do Senhor. Primeira coisa, quando a gente começa a abandonar a fé, que a gente faz, está na página 70 da lição. O povo parou de ser dizimista.
Não, a gente não pode falar em dízimo porque é quase que errado, quase que pecado falar em dízimo e oferta. Né? Podemos ver que a primeira atitude que mostra o esfriamento na fé, o distanciamento da vontade de Deus, é sonegar os dízimos e as ofertas. Ah, esse mês eu não vou entregar não. Ah, esse mês eu não vou entregar dízimo, eu vou doar uma cesta básica. Eu vou ajudar alguém. Ajuda, irmão, tá podendo ajudar? Ajuda. Aliás, entrega a cesta básica sim. Nossa igreja está fazendo a campanha do porta-mala solidário. Se você ainda não entregou, leva para a igreja, tá bem bacana. Mas isso não é dízimo. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O segundo ponto, o dia do Senhor começou a ser profanado. Para nós, né? E isso é uma marca de relaxamento, né? O dia do Senhor é o domingo, porque foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou. E pra gente o dia do Senhor é o domingo. É claro que tem aquelas pessoas que estão de plantão domingo, que trabalham, que não podem ir, ou um determinado domingo você vai sair, se divertir com a sua família. Não estou falando nada contra isso. Estou falando aquelas pessoas que realmente, o que acontece? Abandonam o dia do Senhor, no domingo. Isso é um segundo desleixo. E o terceiro é o envolvimento dos filhos da luz com os filhos das trevas, né? O Senhor já havia alertado que os hebreus não deveriam constituir, eu já comentei isso, né? Constituir matrimônio com os povos idólatras, exatamente por isso, né? Para não se misturar costumes pagãos com os costumes do povo hebreu. Então, Neemias começa com uma ira santa, vamos colocar assim, bem até entre aspas. E esse vigoroso homem, de repente, decidiu reagir com vigor. Ele começou a colocar o que estava sobre debaixo do poder dele em prática. Né? É importante entendermos que ele era governador, comissionado pelo imperador persa e com poder sobre todas as pessoas. Então ele podia punir com rapar, né? Cortar o cabelo. Isso era um sinal de humilhação no meio do povo. Podia várias coisas que estavam debaixo da lei, né? Muitas vezes nós precisamos tomar decisões muito difíceis, mas se é para a glória de Deus, não podemos fugir, nem ficar protelando muito. Não dá, tem hora que não dá para ficar em cima do muro. Você precisa tomar uma decisão. E que a sua decisão seja sempre baseada na palavra do Senhor, seja sempre o correto. Se está baseada na palavra do Senhor, segue em frente, vai embora, não fica com medo não. Entendeu? Então essa é a nossa reflexão da nossa EBD, dessa última lição desse mês. E eu quero agradecer a participação de vocês. Quero lembrar a vocês que a nossa educadora cristã, Débora Patrocínio, pediu para nos avisar que a partir do próximo trimestre nós vamos estar estudando essa revista, Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais. Ainda continuaremos devido aos casos de Covid, devido à vacinação que ainda está lenta com a EBD virtual. Então são 13 lições. Nós continuaremos postando nas nossas redes sociais as lições. Mas na igreja, você pode, assim que você acessar o nosso templo, você pode adquirir uma dessas revistas. A nossa intenção é que você pegue uma por família, para que todas as famílias tenham. Tá ok? Então quero agradecer a vocês, que Deus abençoe e que dê bastante sabedoria quando for necessário tomar uma decisão importante na vida de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Um bom domingo para vocês.